Quando a gente fala de treinamento de força, a gente tem que identificar alguns conceitos, tá, Rafaela? Quais são os conceitos que a gente precisa identificar? A primeira coisa que nós temos que entender são os tipos de força. Eu selecionei 4 principais tipos de força. E por que a força é importante dentro do contexto de preparação física, dentro do contexto de saúde, dentro do contexto de longevidade, todos aqueles benefícios que o exercício físico pode proporcionar para as pessoas. Porque a força, ela é um elemento, ela é uma característica diretamente relacionada com o músculo esquelético. Então, o músculo esquelético, ele é a fonte, ele é o principal, ele é o alicerce do exercício físico. Se você está estudando, se você quer se tornar um profissional importante na área da educação física, do treinamento, você precisa entender definitivamente que o músculo esquelético é o principal elemento a ser estudado. Fica muito difícil a gente entender treinamento se a gente não entende, se a gente não domina as ferramentas que explicam, que estudam profundamente as questões do músculo esquelético. A partir dessa ideia do estudo do músculo esquelético, dos elementos contráteis, produtores de força, dos elementos não contráteis, produtores de força, e isso é um ponto interessante. Se você tem dúvida com quais são os elementos, sobre quais os elementos são os produtores de força do ponto de vista direto, e aqueles que não são contráteis, mas também produzem força, isso é um indício de que você não domina fortemente a questão do músculo esquelético. Então, só para a gente relembrar, os elementos contráteis são aqueles que são capazes de, voluntariamente, ou do ponto de vista de comando direto, produzir força. Então, a actina, miosina, as questões de nebulina, titina. Bom, se você já também não entendeu o que são essas estruturas nebulina, titina, se isso não faz sentido para você em termos de músculo esquelético, também é um bom indício que você precisa aprofundar as informações a respeito desse assunto. E os elementos não contráteis, mais produtores de força? A gente está falando de fáscia muscular, a gente está falando de tendão, a gente está falando de perimísio, epimísio, endomísio, a fáscia muscular propriamente dita. Então, se você não entendeu também esses pontos, é interessante você rever as questões relacionadas ao músculo esquelético. E se você não entende essas questões dos elementos contráteis e não contráteis, fica difícil você entender os conceitos mais básicos, mais sustentadores das questões da preparação física. Então eu separei 4 elementos, 4 tipos de força para que a gente possa estudar. Claro que você, né, Rafael, tu faz aula comigo há bastante tempo, faz aula comigo sobre fisiologia, sobre treinamento, e isso que eu acabei de falar, nós já estudamos, nós já vimos, nós já revisamos, nós entendemos isso claramente, a gente trabalha os elementos contráteis, trabalha os elementos não contráteis, né? Então, quando a gente estuda as contrações concêntricas, excêntricas, isométricas, quando a gente estuda a velocidade de produção de força, quando a gente estuda as questões da pliometria, né? Aquela coisa que a gente envolve os saltos, as velocidades explosivas contráteis. Então, tudo isso a gente já estudou. Então, agora a gente vai separar essa força nesses 4 tipos. O primeiro tipo de força que eu quero mostrar para você é a força absoluta. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula aqui conosco nessa disciplina, nesse curso que nós estamos gravando a respeito de avaliação cardiorrespiratória. Nessa parte, nós vamos começar a entender um pouquinho melhor a respeito da análise, da avaliação cardiorrespiratória, e eu falarei nessa primeira